na sua vida ainda nessa noite. E dentro dessa campanha, os sinais de Jesus, eu quero falar com você hoje sobre pensamento e o medo. Fala comigo assim, ó, o pensamento. Fala bem forte, igreja. Fala o pensamento e o medo. Um dos grandes vilões da nossa paz é o medo, sim ou não? Quem quer ter dias de paz aí na sua vida, amém? Dias de paz, dias de descanso na presença de Deus. E um dos grandes vilões da nossa paz é o medo. Por quê? Porque o medo, ele paralisa, o medo, ele é tóxico, o medo, ele é destrutivo, e isso em diversos sentidos. E uma das maiores consequências do medo é o seu poder para deprimir as pessoas. O medo, ele cria uma realidade, vamos dizer assim, paralela. Você já conviveu com uma pessoa, por exemplo, que ela tem tanto medo de algo que você não consegue compreender? Gente, mas por que ela está com tanto medo disso? Quem já teve essa experiência aí? Ou até mesmo com você mesmo, né? Por quê? Porque é criado uma realidade paralela. O medo, ele faz isso, ele deprime as pessoas, ele oprime as pessoas, e por muitas vezes a pessoa, a única coisa que ela sente no seu coração é aquele medo, é aquela angústia, aquele sentimento que vai criando, que vai crescendo dentro dela. E aí esse medo, ele acaba gerando um caos na vida da pessoa, porque começa a ficar tudo difícil, começa a ficar tudo complicado. E aí esse caos, vamos assim dizer, ele compromete a nossa saúde física, ele compromete a saúde mental das pessoas, trazendo o quê? Destruição para a vida das pessoas. Então o medo, ele infelizmente tem esse poder, ele tem esse poder que paralisa, ele tem esse poder para gerar um caos a ponto de trazer doenças, tanto físicas quanto doenças emocionais. E como que nós podemos vencer esse medo? Pergunta para a pessoa do seu lado, como nós podemos vencer esse medo? Como que nós podemos vencer os sinais que o medo, né, os sinais do medo na nossa mente, que nos levam aí ao caminho do pânico, ao caminho da insegurança, ao caminho às vezes da fobia. E o medo, ele pode ter diversas origens. Eu quero falar aqui algumas origens para você. O medo, ele pode vir como consequência de traumas, de experiências negativas que nos marcaram na nossa infância, na nossa adolescência, ao longo da nossa vida. Por exemplo, crianças que assistiram tragédias, crianças que sofreram ou viram acidentes, viveram situações traumáticas ou violentas, ou seja, isso trouxe marcas que podem gerar medo na vida daquela pessoa ao longo da vida dela. O medo, ele pode vir por influências e condicionamentos sugestivos que ocorrem no nosso dia a dia. Mas como assim, pastor? Quais que são esses condicionamentos? Por exemplo, uso de bebida, uso de drogas, ou seja, que mexe com a mente da pessoa, que muda a realidade da pessoa. Ela começa a ser condicionada a ver coisas, a sentir, ter sentimentos totalmente diferentes, né? Discussões diárias. O medo, ele pode também ser gerado, pode ser gerado como resultado de estímulos visuais produzidos em filmes, reportagens. Lembra da época do Covid aí? Tinha pessoas que ficavam 24 horas por dia assistindo o quê? Documentário, mortes, e a morte aumenta. Aquilo foi gerando o quê? Medo, pânico. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, a pessoa começa a assistir filme de terror, começa a assistir noticiários de notícias ruins, guerras, violências, isso pode condicionar o medo. Isso pode gerar o medo no coração, na vida das pessoas. Ou o medo, ele pode surgir simplesmente por uma expectativa que nós criamos com relação à nossa vida e que hoje ela não está sendo suprida. Por exemplo, né, você cria uma expectativa de que aos 25 anos, 28 anos, 30 anos de idade, você já vai estar num nível de vida. Aí na hora que você chega naquela idade, nada está acontecendo. Aí começa a gerar o que no seu coração? Um medo, uma ansiedade. Nossa, mas o meu planejamento era para chegar nessa fase da minha vida, eu tinha que estar muito longe, eu já tinha que estar muito distante. E ele começa a gerar um medo do amanhã, o medo do que pode ser a sua vida, né? E eu quero trazer para você hoje, na palavra de Deus, uma história maravilhosa, um exemplo poderoso
nós vamos ver o exemplo de um rei que teve uma experiência com Deus a partir de uma situação ameaçadora. Quantos querem ter experiências com Deus aqui nessa noite? Amém? Quantos querem ter experiências com Deus na sua vida todos os dias? Diga glória a Deus. E nós vamos ver na palavra de Deus sobre um rei que ele teve uma experiência com Deus a partir de uma situação difícil, uma situação ameaçadora, que a princípio gerou medo no coração daquele rei, gerou medo no coração daquele homem. Você, acredito eu, que vai identificar às vezes com algumas coisas que ele viveu, às vezes algum comportamento que ele teve, né, para viver e para conseguir sair dessa situação, né? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas capítulo 20. E essa história é um momento em que Josafá, acontece quando Josafá ele era o rei de Judá, e aí Josafá, ele recebe a informação de que uma imensa tropa dos amonitas, ela vinha do outro lado do Mar Morto, na direção da sua cidade, para começar uma guerra contra ele, né? Quando você fica sabendo que existe guerra contra você, qual que é o sentimento que vem no seu coração? Medo, sim ou não? Quando nós falamos aqui, existe uma guerra espiritual e o inimigo, ele tenta travar, ele tenta segurar você. Às vezes as pessoas ficam com medo. Nós estamos vendo lá, né, a guerra ainda lá no território Ucrânia e Rússia, gera medo. E aí naquele momento não foi diferente. O rei Josafá, ele ficou sabendo, ele recebeu notícias que havia uma tropa inimiga muito grande que estava vindo do outro lado do mar para poder guerrear com ele, guerrear contra o seu povo. E aí nós vamos ver fase a fase, etapa por etapa, né, para saber o que Josafá sentiu e como que ele saiu daquela situação. E eu quero começar a ler com você 2 Crônicas capítulo 20, versículo 1 e 2. Quem achou, diga glória a Deus. Primeiro, ele recebe a ameaça. A ameaça está aqui, versículo 1 e versículo 2. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Então aqui, no primeiro instante, Josafá estava lá vivendo a sua vida, né, cuidando do seu povo, governando o seu povo, e aí ele recebe uma ameaça. Fala comigo assim, uma ameaça. Às vezes você está aqui hoje, a sua vida não está em guerra, mas ela também não está do jeito que você gostaria. E aí você começa a se sentir ameaçado, se sentir meio desconfortável. E foi isso que aconteceu com Josafá. Ele estava ali e aí ele recebe uma notícia, uma notícia ruim, uma ameaça de que um povo viria lutar contra ele, contra o seu povo. E aí, depois da ameaça, fala comigo de novo, a ameaça, foi gerado um sentimento. No versículo 3, você pode deixar esse texto aberto, porque nós vamos ver esse texto todo. Você vai acompanhar passo a passo a história de Josafá nesse instante. Depois da ameaça veio o sentimento. 2 Crônicas capítulo 20, no versículo 3, a palavra de Deus fala assim, alarmado. Fala comigo assim, alarmado. Tem algumas versões que falam diferente. Se vocês estiverem aí em cima na mídia, outra versão, tem algumas versões que falam que ele temeu. Fala comigo assim, temeu. O primeiro sentimento que veio no coração de Josafá, qual foi? O medo. Aqui nessa versão que está aqui, olha lá, então Josafá temeu. Então fala comigo de novo, ameaça, sentimento. Diante da ameaça que estava vindo contra o seu povo, contra a sua vida, contra o seu reino, qual foi o sentimento gerado no coração de Josafá? O medo. Quantos de nós às vezes não sentimos medo nas situações que nós estamos vivendo? Seja ela no casamento, família, trabalho, ministério. O medo, ele faz parte da nossa vida. Não é vergonha você sentir medo, mas nós vamos aprender hoje o que fazer quando nós temos esse sentimento. O rei Josafá aqui, ele sentiu medo. Primeiro, no comecinho do versículo 3, está falando ali, Josafá temeu. Na outra versão, Josafá ficou alarmado. E aí depois da ameaça, depois do sentimento de medo que foi gerado no coração dele, ele teve uma atitude de dependência
dependência de Deus e influência sobre os outros. Continuando no versículo 3 e no versículo 4, a palavra fala assim, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Fala comigo de novo, ameaça. Segundo, gerou qual que é o sentimento no coração dele? Medo, ele ficou com medo. Só que aí o que ele faz? Ele tem uma atitude de dependência de Deus, e ele faz, a palavra de Deus fala aqui, volta para mim no versículo 3, Ricardo, no versículo 3 a palavra fala que ele fez o quê? Pôs-se a buscar o Senhor. Quando nós buscamos ajuda, nós estamos reconhecendo o quê? Dependência, eu preciso de ajuda, eu não consigo caminhar por mim mesmo. Quando você pede ajuda naturalmente para alguém, para fazer determinado tipo de coisa, o que você está querendo dizer para essa pessoa? Eu não consigo fazer sozinho. E foi isso que Josafá faz. Ele mostra a dependência de Deus quando ele busca ao Senhor. E aí ele mostra que ele era um homem influente, porque aí a palavra fala que ele faz o quê? Ele reúne todo o povo, ele reúne o povo de todas as cidades para poder buscar a ajuda do Senhor. Então veio a ameaça, foi gerado medo no coração de Josafá, mas diante do medo ele teve uma atitude de dependência de Deus e de influência sobre os outros. E aí Josafá, ele reconhece a soberania de Deus. No versículo 5, 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 5 em diante, até o versículo 11, olha como é que ele reconhece como o nosso Deus é soberano. Quantos creem que o nosso Deus é soberano? Quantos creem que o nosso Deus pode mudar a sua história hoje? Diga, eu creio em nome de Jesus. E aí o que acontece? Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder está em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Olha que coisa preciosa. Então aqui no começo do versículo aí, Josafá, ele vai falando: Senhor, tu não és, né, o poderoso, o Senhor que governa. Ele vai reconhecendo a soberania de Deus. Então nós vamos aprendendo. Eu quero você que está anotando, vai colocando esses conceitos na sua vida, né? Pode vir ameaça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Às vezes essa ameaça, ela vai gerar um sentimento de medo no seu coração, vai gerar pensamentos ruins no seu coração, mas Josafá, ele nos mostra, né, que nós precisamos realmente buscarmos a dependência de Deus e reconhecer a soberania dele, reconhecer que Deus, ele pode mudar por completo a sua história, amém? Deus, ele pode tirar o medo do seu coração, amém ou não? Deus, ele pode tirar o medo da sua casa, Deus, ele pode tirar o medo da sua família. E aí o próximo passo de Josafá foi fazer um pedido. Ele fez um pedido humilde para Deus, e aí ele fala no versículo 12 o seguinte: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Você pode dar um aplauso por essa palavra, por esse versículo? Olha o que Josafá está falando aqui, ó. Ele está falando assim: Senhor, o Senhor não vai julgar esse povo, porque
porque nós não temos condição. Ou seja, se for pela nossa força, já era, não tem jeito. Aqui Josafá ele chega, né, com humildade diante de Deus, reconhecendo que se não for pelas mãos do Senhor, eles não vão poder fazer nada. E isso nós precisamos entender, né, que o medo às vezes ele vai vir no nosso coração, o medo vai bater na nossa porta, os pensamentos ruins vão começar a martelar na nossa cabeça, na nossa mente, mas nós temos que ser humildes diante do Senhor, reconhecer a grandeza dele, reconhecer a soberania do Senhor e realmente pedir a ele com humildade, falar: Senhor, eu não consigo, por mim não tem jeito, pela minha força não tem como, pelas minhas condições não tem jeito, eu preciso que o Senhor faça algo. E é isso que Josafá fala: nosso Deus não irá julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército. Ou seja, ele está falando assim, ó: se o Senhor não fizer nada, Deus, nós estamos perdidos. Se o Senhor não fizer nada, nós vamos morrer na mão desse povo, porque nós não temos força. E aí o que acontece? Deus traz uma estratégia. Fala com a pessoa do seu lado: quando você busca Deus, Ele te dá as estratégias corretas, Ele te traz as estratégias do altar, Ele te traz as estratégias dos céus. No versículo 13 ao versículo 17, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham, fala comigo, não tenham medo. Qual que é a primeira palavra que Deus traz para eles? Não tenham medo. Aqui nós vimos Deus apenas ouvindo. Josafá, né, desde o primeiro versículo, Josafá está falando, está clamando, né, está pedindo, está expondo as dificuldades, está expondo as fraquezas. Josafá está expondo o medo dele. Josafá está expondo a fragilidade do seu exército contra aquele exército poderoso. E aí a primeira palavra que Deus traz para ele é o quê? Não tenha medo. E aí continue, ó: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Fala para o seu irmão: não desanime diante dos problemas. Fala para ele, fala assim: não desanime diante das dificuldades. Essa é a palavra que Deus traz para ele, ó: não desanime por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, a sua batalha não é sua, é do seu Deus. Amém? Deus, ele vai vir de encontro, Deus, ele vai fortalecer você, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha isso, gente. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Deus vai trazer livramento sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Você não vai nem precisar lutar. Deus, ele vai trazer o livramento na sua casa, na sua família. Vocês não precisarão lutar. Vejam o livramento que o Senhor lhes dará. O Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Senhor está com você, igreja. Amém ou não? O Senhor está com você, o Senhor está por você, o Senhor, ele é com você. E aqui Deus, ele traz o quê? A estratégia para Josafá. Primeiro Deus vai fazendo o quê? Ele acalma o coração de Josafá. Porque quando você está com problema, alguém fala para você assim, ó: fica tranquilo, eu vou te ajudar. Já começa a trazer um alívio, sim ou não? Imagina ele ouvindo de Deus, Deus falando para ele assim: ó, não tenha medo, essa batalha não é sua, Deus vai à frente. E aí Deus começa a trazer as estratégias para eles de como eles deveriam enfrentar aquele momento, como eles deveriam passar por aquele momento. E aí Josafá e o povo, eles adoram a Deus. Versículo 18 e versículo 19. Depois dessa palavra que ele recebe, né, aí até o versículo 17, no versículo 18 e 19 acontece o seguinte: Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta
vós. Então, quando eles recebem o direcionamento de Deus, o que eles começam a fazer? Adorar, agradecer, a realmente bendizer o nome do Senhor. Eu quero falar que quando o medo vier, quando a luta vier, a dificuldade, a batalha, a guerra, você vai colocar nas mãos do Senhor e vai adorá-lo como você nunca adorou, amém? Você vai buscá-lo como você nunca buscou. E aí o que acontece? Aí vem a resposta de Deus, ou seja, veio a estratégia, eles adoraram a Deus, não só Josafá, mas todo o povo se prostrou, clamou, buscou, adorou a Deus. Vem a resposta e a fidelidade de Deus. Versículo 22 e 23, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí no seu lugar? Eles foram o quê? Derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dois montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Gente, glorifica a Deus aí, dá um aplauso bem forte. O que acontece? O povo começa a orar, o povo começa a clamar, o povo começa a adorar, e o povo começa a brigar. Que jeito? O povo começa a brigar entre eles. Ou seja, eles não precisaram nem de entrar na guerra. Enquanto eles adoravam, enquanto eles buscavam, enquanto eles entoaram cânticos ao Senhor, Deus ele foi preparando emboscadas, Deus ele foi conduzindo, Deus ele foi preparando. Deus vai fazer isso na sua vida em nome de Jesus, amém? Não tenha medo, não tenha medo diante da dificuldade, diante da provação, diante da limitação. E a vitória e a recompensa, ela veio. Por que ela veio? Por causa de um posicionamento correto. Fala comigo assim, ó, posicionamento. Josafá, ele teve medo, sim ou não? Teve medo, sim ou não? A palavra de Deus falou ali, né, que ele teve medo. Ele foi ameaçado, sim ou não? Mas o que ele fez? Ele se posicionou. Ele se posicionou da maneira correta. Ele tinha várias outras opções. Ele podia enfrentar o exército pela força dele, ele podia tentar fugir, ele podia tentar se esconder, ele podia abandonar o seu povo. Ele tinha muitas outras. Mas o que ele fez? Se posicionou em Deus. Como nós vimos aqui nos versículos anteriores, né? Coração humilde, coração sincero, coração quebrantado. Ele foi para a presença de Deus, ele reconheceu que ele precisava de Deus. E aí no versículo 24 e 25, quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Fala assim, glória a Deus. Gente, não ficou ninguém. Todos foram derrotados, foram massacrados. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Deus vai trazer diante da dificuldade, diante da crise, diante do medo, Ele vai trazer muito mais do que você precisa em nome de Jesus, amém? Olha que coisa preciosa, eles não precisaram de lutar. Aquilo que era medo no começo, aquilo que era insegurança, aquilo que era certeza, se tornou o quê? Vitória, se tornou em bênção. Ficaram 3 dias lá saqueando, pegando, mas aquilo era muito mais do que eles podiam carregar. Quantos querem viver isso na sua vida em nome de Jesus? Amém? Quantos querem receber algo muito maior do que as suas mãos conseguem segurar? Muito maior, porque Deus é o que Ele tem preparado para você. E aí, o que acontece no versículo 26 e 27, vem a alegria e a gratidão daquele povo. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os teus inimigos. Faz um barulho de festa aí, pelo amor de Deus. Deus vai trazer vitória para você, amém? Deus, diante do medo, diante da luta, diante da dificuldade, diante da batalha, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai trazer vitória, Deus vai trazer bênção, Deus vai trazer oportunidade. E para fechar, o que acontece? Nós podemos ver o testemunho e a paz de quem confiou em Deus. Versículo 28 ao 30, entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor
Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Dá um aplauso bem forte ao nosso Deus. Gente, o que começou com medo se tornou o quê? Um testemunho para todas as outras nações. Todo o povo, todo mundo viu como o Senhor lutou e pelejou por Judá e pelo povo ali de Josafá, amém? As pessoas podem até ver você, a luta, a guerra que você está passando hoje, mas você vai ser testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? É isso que aconteceu aqui. As pessoas vão olhar e não vão entender. No primeiro instante elas não vão entender o que aconteceu, mas depois você vai poder falar para essas pessoas e falar assim: ó, vem servir o meu Deus, que Ele tem para você também, amém? Foi o que aconteceu ali. As pessoas viram, o povo, os outros reinos começaram a ver como o Senhor lutou pelo exército de Josafá. Josafá, mesmo sendo um rei, mas antes de ser um rei, ele era o quê? Ele era um homem, ele era uma pessoa normal como eu e como você, né? E assim como eu e você, ele estava numa situação difícil, ele passou por medo, por causa da notícia que os homens trouxeram contra ele, né? Ele se sentiu ameaçado, mas as circunstâncias não assustaram Josafá a ponto de ele desistir. Ele ficou com medo, mas ele soube se posicionar em Deus, amém? Que nós possamos aprender a nos posicionar em Deus diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, né? Você tem que saber realmente se posicionar diante do medo que às vezes vai vir sobre a sua vida. Quantas coisas não vêm na nossa mente quando nós estamos com medo? Desistir é a melhor opção, fugir, nos esconder, né? Só que a palavra de Deus fala, Jesus ele diz em João 16:33, no mundo tereis, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês, não sei se vocês se recordam aqui, mas em um dos versículos que nós lemos aqui, a palavra de Deus também foi a mesma para eles, sim ou não? Para que eles pudessem ter o quê? Ânimo, amém? Diante do medo, tenha ânimo, porque Deus ele vai livrar você, amém? Se você realmente souber se posicionar, se você puder entender os sinais, Deus ele trouxe as estratégias, e Josafá ele entendeu, ele compreendeu, ele seguiu a risca e ele viveu o milagre na vida dele e de todo aquele povo. Eles eles passaram a ser um testemunho do milagre e da força do nosso Deus, e é isso que vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, amém? Fica de pé no seu lugar. Quero convidar você agora a colocar sua vida no altar de Deus. Eu não sei o que tem gerado medo no seu coração, eu não sei o que pode estar gerando insegurança no seu coração, mas Deus ele conhece. E o meu desafio para você hoje, o meu convite para você hoje é: faça como Josafá, seja humilde, reconheça, fala: Senhor, eu não posso pelas minhas forças, eu não posso por mim mesmo, e agora eu apresento no teu altar, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos, ó Deus. Vai fazendo, vai falando, Deus vai tocando, vai manifestando. Levanta as suas mãos agora, começa a orar, começa a falar com Deus. Você já recebeu ministração nessa noite de cura, de transformação, de libertação. Eu tenho certeza que essa palavra ela tocou o seu coração, ela trouxe uma nova perspectiva, ela trouxe uma nova ótica para você, e que você possa falar com Deus agora: Senhor, eu quero me posicionar como Josafá se posicionou diante do medo, diante da guerra, diante da batalha. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor lutará por nós, ó Deus, que o Senhor estará conosco, ó Deus, e por isso nós queremos agora entregar nosso coração nas tuas mãos, entregar as nossas lutas, entregar as nossas batalhas, entregar, Senhor, o medo que às vezes tem nos afligido, medo que às vezes tem causado problemas emocionais, o medo que às vezes tem causado, ó Deus, problemas físicos, ó Pai. Que o Senhor possa agora tirar todo o medo, ó Deus, toda a insegurança do coração do teu povo, ó Pai. Levanta aqui nesse lugar, ó Deus, homens e mulheres valentes, Senhor, homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres que realmente vão se posicionar em Ti diante das lutas, homens e mulheres que não vão pensar em desistir, homens e mulheres que não vão pensar em retroceder, mas homens e mulheres que diante da luta, diante do medo, diante da adversidade, vão buscar a dependência do Senhor. Fala para Ele, levanta as suas mãos e fala: Senhor, eu sou totalmente dependente da Tua presença, Deus. Eu sou totalmente dependente de Ti.
Fala, Senhor, nós cremos que o Senhor tem o poder. O Senhor tem o poder, ó Deus, para mudar por completo a nossa história. Levanta as suas mãos o mais alto que você puder. Em seu nome, declare isso com todo o seu coração. Em seu nome, os rochos andam. O mais alto que você puder, em seu nome, Senhor. Em seu nome, os cegos em seu nome, os mortos vivem. Olha aqui para mim um instante. Eu quero que você traga na sua mente agora, na sua memória, todo medo, tudo aquilo que tem trago insegurança sobre a sua vida nesses dias, tudo aquilo que tem causado às vezes mal-estar, que tem causado conflito em você, que você possa trazer à sua mente agora. Enquanto você vai trazer isso à sua mente, você vai levantar suas mãos aos céus e nós vamos declarar que há poder no nome de Jesus. Aqui nós vimos que a estratégia, enquanto o povo adorava a Deus, enquanto o povo cantava, enquanto o povo entoava cânticos ao Senhor, o exército inimigo ele foi derrotado pelo nosso Deus. E enquanto você declarar que há poder no nome de Jesus, tudo isso que você está trazendo à sua memória agora vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Todo medo, insegurança, luta, guerra, batalha, dores, aflições, angústias, enquanto você adora a Deus nesse instante, demonstrando a sua dependência dele, o inferno ele vai tremer, em nome de Jesus os céus vão se abrir e o milagre ele vai acontecer na sua vida, amém? Então levanta as suas mãos o mais alto que você puder, começa a trazer a sua mente agora, começa a trazer a sua memória agora essas situações, esses medos, e vamos declarar que há poder no nome de Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Levanta suas mãos, grita mais alto e vai crendo que o milagre está acontecendo. Há poder em seu nome, Jesus. Creia, começa a receber onde você está. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Senhor, nesse instante nós tomamos posse, ó Deus, de toda cura, de toda libertação, de toda transformação, ó Pai. Nós tomamos posse, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo, ó Deus. Nós declaramos agora que o milagre está acontecendo, ó Deus. Nós declaramos agora, Deus, que todo medo está caindo por terra, que toda insegurança, Senhor, tudo aquilo que trava as nossas vidas, tudo aquilo que nos impede de romper, de crescer, está caindo por terra agora, Senhor. Nós declaramos que nesse instante o inimigo é colocado debaixo dos nossos pés. O inimigo, Senhor, é colocado debaixo dos pés do teu povo. O inimigo é colocado debaixo dos pés da tua igreja. E a tua igreja vence, a tua igreja te adora, a tua igreja clama ao Senhor, a tua igreja, Senhor, reconhece a tua grandeza nessa noite, ó Pai. Receba onde você está, receba, fala, Senhor, eu recebo, ó Deus, eu recebo nessa noite o melhor de Ti. E nós vamos declarar para fechar isso, há poder no Teu nome, há poder, Jesus, para curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em Seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder
Você que recebeu mais de Deus, começa a fazer um barulho de festa, igual aquele povo. Começa a agradecer, adore ao Senhor com toda a sua força. Fala: Senhor, eu te rendo, ó Deus, todo louvor, toda adoração, ó Deus. Receba nessa noite, ó Deus, o nosso melhor louvor, os nossos, ó Deus, o nosso aplauso, porque só o Senhor é digno, ó Deus. Mais forte, igreja. Dá glória a Deus, dá um aleluia onde você está e receba o milagre do Senhor em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar nesse mesmo ambiente. Você vai preparar o seu dízimo, você vai preparar a sua oferta, vai separar a sua melhor semente para trazer na presença de Deus. Você vai separar o seu melhor. Os cooperadores, se você precisar de um envelope, levanta a sua mão onde você está. Os cooperadores vão levar o envelope até você. Se você precisar da maquininha de cartão, está aqui do lado esquerdo com a Lânia, é só fazer um sinal. Não deixe de trazer a sua semente. Como eu falei, né, nós estamos falando aqui de medo. E às vezes você está passando por uma dificuldade financeira e você fica com medo, né? Mas será? E se eu ofertar e eu passar necessidade? Mas e se eu colocar, se eu for parceiro de Deus e faltar lá na minha conta? Não tenha medo, que Deus ele vai agir, Deus ele vai fazer na sua vida, amém? Então, não em todas as áreas, vai fazer também na vida financeira. Você não vai pedir emprestado. Você não vai ter falta na sua casa em nome de Jesus. Você vai ter para abençoar as pessoas, amém? Quantos recebem essa palavra? Você vai ter para abençoar as pessoas. Você vai ter para abençoar o reino. Você vai ter para abençoar a obra em nome de Jesus. Então você que vai fazer a sua semente, levanta a sua mão aí aonde você está, pega o envelope, prepara com amor, prepara com carinho, faça como aquele povo, né, que veio com alegria no Senhor. E aí depois que você já tiver com a sua oferta, com o seu dízimo separado, com a sua semente, pode se levantar, pode vir aqui no altar de Deus e colocar com alegria, com gratidão na presença e no altar do Senhor. A igreja vai declarando isso. Libertar, há poder em seu nome, Jesus, para curar. Há poder em seu nome, Jesus. Libertar, há poder em seu nome. Estenda suas mãos para cá. Deus, nós queremos te agradecer por cada semente, ó Deus, que foi traga, que foi colocada hoje no teu altar. Nós sabemos, ó Deus, que aqui é terra fértil, ó Deus, que no teu altar, ó Deus, é terra fértil, até, ó Deus, que vai germinar, que vai florescer, que vai multiplicar. Nós abençoamos cada dizimista, ofertante, cada parceiro de Deus, Pai, que eles possam viver milagres também na sua vida financeira, que possa haver multiplicação, que possa haver portas abertas, ó Deus, promoção no trabalho, ó Deus, oportunidades de novas empresas serem abertas, ó Deus, portas de emprego sendo geradas, em nome do Senhor Jesus, amém? Dê um aplauso ao nosso Deus. Pode se assentar, nós vamos chamar nosso vídeo rapidinho e daqui a pouco nós voltamos para orar encerrando. Existem pessoas diferentes de todos os tipos, fazendo e vivendo a diferença. Família de Deus, corpo de Cristo. Paz, alegria, comunhão, alento, união. Nós acreditamos que podemos sarar a terra. Seja para rir ou chorar, estamos juntos. Juntos pela graça de Deus, fruto do maior amor que já existiu na terra. Somos a Sara Nossa Terra, o lugar do seu crescimento, o lugar do seu milagre. Seja muito bem-vindo. Olá, meu amigo, estou aqui mais uma vez para falar com você sobre o projeto Parceiro de Deus. Parceiro de Deus é a mão amiga para curar os feridos da nossa geração. Parceiro de Deus é um programa onde cada um que se torna parceiro de Deus traz ele para ser teu parceiro naquilo que é teu sonho, na empresa, nos negócios, na família, na vida pessoal. Você pode ser um parceiro individual, familiar para a sua família ou empresarial para a sua empresa, o seu negócio.
ligue 40 07 21 44 ou 0800 604 7472. Parceiro de Deus é um exército que intercede, que ora, que ajuda. É a mão que, quando você precisa, te levanta. E você semeia, para que nós possamos ir às missões. Estamos abrindo igrejas na Venezuela, estamos abrindo igrejas no Paraguai, na Bolívia, estamos abrindo igrejas no mundo, fora a manutenção de toda a rede de rádio e de TV. Se você acredita no poder do Evangelho e no trabalho da igreja, ajude-nos, seja um parceiro de Deus. Enxergue além da matéria. Saiba discernir os sinais que antecedem as promessas de Deus para a sua vida na campanha Sinais de Deus. Junho, em todas as igrejas Sara. Se tiver, eu quero conhecer você. Faz isso com a sua mão. Glória a Deus. Lembrando que amanhã nós temos... Tchau, Alexandre. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Lembrando que amanhã nós temos células. Quem lida de célula aqui? Cadê os líderes de célula? Levanta a sua mão. Amanhã, quarta-feira e no sábado nós temos células. Você não participe, nos procure. Nós temos o nosso... Essa semana, sexta-feira, temos o Festival de Caldo. Quem está vendendo ingresso aí? Fica de pé rapidinho, galera que está vendendo ingresso. O pessoal vai jogar na arte aqui para mim, se puder. Pessoal, adquira o seu ingresso. Você vai estar nos ajudando, abençoando aí para nossa caravana, para o Sara Conference. Apenas aqui, ó, R$15, você vai ter direito a 3 caldos, 2 salgados e um doce. Vai ser maravilhoso, tempo de comunhão, tempo gostoso aqui na presença de Deus. Então não perca esse momento. Sara Conference dos dias 21 a 23 de julho. Ó, nós já estamos aí com 40 pessoas confirmados para o Sara Conference. Então corra já, garanta aí a sua vaga. Procura também os líderes para você participar do Sara Conference, momento muito especial, momento maravilhoso. Dia 9 de julho temos o nosso Revisão de Vidas. Quem já foi no Revisão? Você que não foi no Revisão, também nos procure, dia 9 de julho, um tempo aí separado com Deus, para você realmente ter uma experiência nova, experiência sobrenatural. Amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar, vamos aproveitar esse momento, né, para fazer uma oração especial. Quero chamar o Ítalo, que está fazendo aniversário hoje, o Ítalo. Por isso que ele veio mais bonito hoje, né? Gente, um aplauso aí para o Ítalo. Quantos anos, Ítalo? 20 anos, solteiro, quer ser pastor, viu? Vai abrir a sua célula. Ontem quem estava no Mega Tubarões, quem participou do Mega Tubarões aí ontem? Parabéns para vocês, aplausos para os Mega Tubarões aí. Eu falei no Mega Tubarões que o Ítalo, ele é o segundo cara mais elegante da igreja. Não preciso falar quem que é o primeiro, né? É lógico. Então olha aqui, ó, você, varoa, que está, né, buscando aí um homem de Deus, quer casar aí, ó, homem abençoado. E também não posso esquecer, é aniversário da Dona Celeste essa semana. Vem pra cá também a Dona Celeste. Essa semana é dia 23, né, Leia? Dia 23, aniversário da Dona Celeste. Corre aqui, Dona Celeste. Receba a Dona Celeste com carinho, gente. Essa bênção. A Dona Celeste, que todo mês prepara com muito carinho a mesa da ceia pra gente. Essa mulher abençoada. Pastora, vem cá pra orar por eles. Depois eu vou orar fechando. Essa mulher é tão abençoada, tão celestial, que o nome dela é Celeste. Olha que bênção! Estenda as suas mãos para cá, Senhor. Nós queremos abençoar, Senhor, a vida da Celeste, do Ítalo, que eles recebam, Pai, a tua bênção. Aquilo, Senhor, que eles têm orado diante do Senhor, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa, Senhor, entregá-los nesse ano tão especial. Ó Deus, que não falte nada, que o Senhor possa, Senhor, suprir todas as suas necessidades
necessidades. E como igreja nós os abençoamos, Senhor, nessa data tão especial. E declaramos, ó Deus, o teu poder sobre eles. Eles são importantes para a tua igreja, que eles possam avançar e crescer neste ano, onde o resgatador terá toda a restituição e o melhor que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parabéns, excelente. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, igreja. Pai, nós queremos agradecer o Senhor pela tua palavra, Deus, que nos fortalece, ó Deus, que nos edifica. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, que possamos, ó Deus, continuar nessa semana, ó Deus, vivendo bênçãos, ó Deus, realmente vivendo milagres. Leva-nos para as nossas casas em segurança, ó Deus, e que nós possamos ter uma noite de paz, de descanso na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você, que você possa ter uma ótima noite.